Beleza, maravilha. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à terceira aula do nosso curso da recepção dos clássicos da Turma da Mônica. E hoje a gente vai fazer um passeio um pouco mais aprofundado no estudo de caso, que, como eu mostrei para vocês nas aulas passadas, no panorama dos estudos de recepção dos clássicos e depois, a gente vai explicar um pouco desses conhecimentos no caso da recepção um pouco mais próxima, que é a do Chiquilles Bento, né? É a Ilíada pelos olhos da Turma da Mônica. Então, deixa eu compartilhar para vocês. Lembrando sempre que qualquer coisa vocês podem chamar aqui no chat, que eu tô sempre de olho, beleza? Então, vamos lá. A gente vai ver hoje um pouco sobre a Ilíada antes de partir para especificamente a recriação do Maurício de Souza. E por que isso? Como eu comentei com vocês, é sempre importante, quando a gente faz o estudo da recepção, olhar para os dois lados do diálogo. A gente estabelece um recorte nessa cadeia de recepções que eu comecei com vocês na aula passada. Enfim, o recorte primário, e não tem como ser outro, né? A não ser a Ilíada, porque o Maurício vai reivindicar essa matéria quando ele faz a releitura dele do Burrico de Troia. E esse é o elo que a gente tem de mais antigo na literatura ocidental, da literatura grega especificamente. E a Ilíada, ela é datada do século mais ou menos 8 a.C., junto com os cantos homéricos, com Hesíodo. E, tradicionalmente, a gente coloca ela no começo de tudo, em virtude de uma continuidade histórica mesmo. Logo depois da Ilíada, os gregos estão procurando voltar para casa, e nisso vem as aventuras de Odisseu, que vem, né, o Odisseu é a mesma coisa que nosso querido Ulisses, que dá nome, então, ao canto da Odisseia. Eu não sei o quanto vocês conhecem, então eu vou fazer essa introdução mais ou menos guiada para apresentar os deuses, os personagens principais e, mais basicamente, a guerra de Troia, certo? A guerra é entre gregos e troianos, ou seja, entre os aqueus e o pessoal de Ilion, que Ilion é um nome de Troia, por isso Ilíada. E tem os dois lados da batalha também entre os deuses, porque a narrativa é dividida entre o que acontece no plano mortal e o que acontece também no planejamento dos deuses do Olimpo. Enfim. Em vermelho, a gente tem aqui os deuses que estão apoiando Troia. Ártemis é a deusa que tradicionalmente é da caça, do mundo selvagem, da moça ainda não iniciada no casamento. E ela é irmã gêmea de Apolo, que é o deus da música e do oráculo. A gente tem aqui também Afrodite, e o interesse de Afrodite nessa defesa de Troia vem explicado por um outro episódio anterior ao que a gente conhece da Ilíada, que eu já vou abordar com vocês. Mas eu acho sempre interessante lembrar também que Afrodite tem filhos em Troia, nomeadamente o nosso querido Enéas, que vai dar origem lá para os latinos na Eneida, no canto de Virgílio. Ele é retratado como um troiano, né? Aqui desse lado a gente também tem o Ares, o deus da guerra, e então no meio Zeus. O Zeus, ele não pende para lado nenhum, ele é o deus que tenta mediar a situação de determinada maneira, mas ele não privilegia a princípio nenhum dos lados, nem dos gregos, nem dos troianos. Vale lembrar também que o Zeus tem alguns filhos na batalha. Tem o Sarpedon, que vai ser assassinado pelo Patroclo. Ele tem filhos também no campo de batalha e tudo mais, e ainda assim, apesar de sofrer por isso, da perda dos filhos e coisa e tal, ele não vai pender para lado nenhum. Passando para o lado dos aqueus, né, os heróis são o Agamemnon, o Menelau. Então, meio que apadrinhando eles, a gente tem até a Atena e a Hera. E as duas também estão envolvidas na disputa que fez a Afrodite migrar para o lado dos troianos, por assim dizer. E eu já vou tratar disso. Além disso, tem aqui desse lado o Hefesto, né? O Hefesto a gente vai ver muito ativamente fazendo o escudo de Aquiles no finalzinho da Ilíada. Aqui desse lado, Poseidon, ele aparece vez e outra, mas enfim, aqui estão os deuses mais ou menos nesse contexto, para a gente entender como é relevante a ingerência de um e outros
como central na ação mesmo do canto. Nomeadamente, eu acho que as três deusas, né, a Hera, a Atena e a Afrodite, é o que a gente tem de mais importante para entender, porque elas têm bastante efeito na história, que é como eu vou colocar no próximo slide com relação ao julgamento de pares. Por enquanto, tudo certo, gente? É um só panorama bem básico sobre os deuses. E eu esqueci de falar da função de cada um, né? Então, vamos lá. A Atena é a deusa do conhecimento e da guerra, então é uma coisa assim de guerra estratégica, de condução astuciosa dos enfrentamento, enfim. A Hera é a deusa que rege o casamento, especificamente. Ela é irmã e esposa de Zeus, a esposa oficial, no caso, quando Zeus não está seduzindo mortais e outras deusas. Poseidon dos mares é um dos três grandes, junto com Hades e Zeus. E a gente tem o Hefesto, que é o deus da forja, né, do trabalho braçal, enfim. E Zeus, o pai dos deuses, é também conhecido como o Zeus que ama estrangeiros. A competência dele, além dos raios e tudo aquilo que a gente conhece, ele tem interesse na reciprocidade, em ser hóspede e receber alguém como hóspede. É uma característica importante e curiosa, eu acho, do mundo antigo. Então, por aqui, a gente vê, relembrando, troianos, gregos, e Zeus que não pende para lado nenhum. Agora, no plano humano, a Ilíada, ela não é um relato da guerra de Troia, dos anos e anos, mais ou menos uns 10, que a gente sabe que narrativamente se atribui a essa guerra. A Ilíada, ela é um relato sobre a ira de Aquiles. Então, assim, a gente não vai ver todos os personagens envolvidos, porque é muita gente, obviamente. Então, a ação se foca em Aquiles, na galera dele, e do outro lado, o pessoal de Troia. Troia / Ilion, a gente tem o rei Príamo, a Helena, que foi levada de Esparta para Troia, né, roubada, enfim, aí versões e versões de como isso aconteceu, se ela foi de boa vontade ou não, se foi capturada pelo Paris, que é um príncipe troiano, e o irmão dele é o Heitor, que é o grande guerreiro de Troia. O Paris é menos, gente, né? Várias vezes é dito que até o Heitor dá umas buchas dele lá na Ilíada, que ele não vai lutar, que essa guerra toda está acontecendo porque ele roubou a Helena. Enfim, o verdadeiro herói do lado troiano é mais o Heitor mesmo. E aí, do lado dos gregos, a gente tem o Aquiles, né, o grande protagonista, por assim dizer, da matéria da Ilíada, porque é em virtude dele, da abstenção dele da guerra, que começa, assim, engendra, né, a narrativa, porque o recorte da Ilíada é em média res, que a gente fala. Né? Deixa eu colocar aqui no chat. Em média res. Começa no meio da ação, já a guerra em curso, coisas acontecendo, episódios passados, muita coisa, mas aí vem justamente os aqueus fazem uma incursão, trazem uns botins de guerra, né? Entre eles mulheres, porque mulheres eram objetos a serem repartidos entre os heróis. Uma delas é a filha de um sacerdote de Apolo. O sacerdote de Apolo vem com uma comitiva pedindo encarecidamente a filha de volta. O Agamemnon, enfim, o pessoal nega. O Agamemnon é meio que o chefe de todos. Apolo, por uma questão de reciprocidade com o sacerdote dele, faz abater uma baita de uma peste no acampamento dos aqueus, a galera doente e tudo. E nisso eles decidem enviar a filha de volta. O Agamemnon, que é quem detinha aquele botim, fica pé da vida e pega o botim de guerra do Aquiles, que foi quem fez a assembleia para dar solução na questão da peste. E nisso a gente vê o Aquiles pé da vida, porque uma vez que você retira o botim de guerra de um herói, você está ferindo a glória dele, né? A dignidade dele, porque são todos homens nobres, tem um código de conduta.
Então, retirar o prêmio, o galardão, por assim dizer, que é uma pessoa, mas enfim, naquele ordenamento é diferente essas coisas, gente. Era uma questão que afligia esses guerreiros, e para se mostrar agravado, né, chateado, né, pé da vida, galera, isso aí. O Aquiles se abstém da guerra. O problema é que o Aquiles é o melhor guerreiro, né? Ele é filho, ele é um semideus, ele é filho de Tétis, que é uma Oceanide. Oceanide? Eu acho que é uma Oceanide. Então, ele é um personagem extremamente hábil na guerra, e quando ele sai da batalha, a balança da guerra começa a pender para o lado dos troianos. E vários desenrolares de coisas acontecendo aí. O que é o foco do nossa apresentação aqui é justamente uma introdução para esse comecinho, porque é nesse comecinho que o Maurício de Souza vai trazer a matéria. Bom, outros aqui os famosos. A gente tem o Odisseu. O Odisseu também, acontece bastante coisa envolvendo ele na Ilíada, né? Ele não é só protagonista da Odisseia. Ele é o cara que tenta mediar situações, persuadir, sempre. A astúcia é a arma principal dele, apesar de ser um grande guerreiro também. E ele e o Aquiles não se dão muito. O Aquiles é mais o ir para cima e brigar e coisa e tal, e ele desconfia um pouco de ter no Ulisses alguém que é tão manipulador, bom com as palavras, enfim, dá uns arranca-rabo entre os dois. O Agamenon é o rei de todos, o chefe de todos, é o chefe das tropas, né? E cada um deles é um nobre que tem as suas subtropas, por assim dizer. E o Menelau, irmão de Agamemnon, é o rei de Esparta. Ele é casado com a Helena, e lá atrás ele recepcionou Paris enquanto príncipe, e como devolutiva dessa recepção, o Paris foi e roubou a esposa dele. Então, tem essas questões de reciprocidade e receptividade que estão envolvidas no ordenamento grego, que são importantes a gente entender. Uma vez que você era hóspede de alguém, você tinha um elo que está acima de muitas coisas. Por isso que essa dinâmica era ordenada por Zeus. Acima de tudo, você tinha que honrar o seu hóspede, e quando fosse a sua vez de se hospedar com ele, você seria igualmente bem tratado. Essa era a lógica. E também tem uma quebra disso, porque Helena é levada junto com os bens dela, né? Aquele, como se fosse o... Ai, gente, não fugiu o nome, mas quando a mulher grega ia, ela levava os bens que eram meio que para sustentá-la, os filhos e tal. Tem um nome para isso em português que a gente usa quando... Dote. Ele leva os dotes junto com a Helena. E isso, assim, é uma outra forma de agravo, né? De qualquer forma, a gente tem essa guerra que começa por conta dessa quebra de conduta do Paris, quebra de reciprocidade, porque ele foi hóspede do Menelau, enfim. Esse aí é o pano de fundo. E um pouco antes disso, é importante a gente falar do ponto de partida que não está na Ilíada, mas obviamente é familiar para a pessoa que estava ali ouvindo os cantos homéricos há 2.800 anos atrás, que é o julgamento de Paris. Acontece que as três deusas que eu tinha comentado, Afrodite, Hera e Atena, elas estavam disputando ali para quem seria a mais bela de todas. Eris, que é a deusa da discórdia, teria jogado entre elas uma maçã dourada, falando assim, para a mais bonita das deusas. E, obviamente, não tinha um consenso sobre isso, quem era a mais bonita delas. A gente conhece, por conta da cultura material, né, os vasos, os jarros, representações dessa cena, e também tem alguns fragmentos do que a gente chama de cantos cíprios, que seria também uma narrativa épica falando sobre esses episódios, enfim. O que é importante sempre resgatar disso? Foi eleito como juiz para essa contenda das deusas o Paris. E na época, ele ainda era um pastor, humilde pastor. E aí vem uma outra história de que quando ele nasceu, foi previsto que ele seria a ruína de Troia, como acabou sendo.
ele foi levado para longe do castelo, foi negada a identidade dele, e ele foi criado como pastor. E aí, nesse contexto, as deusas chegaram e falaram: quem de nós é mais bela? E cada uma, para persuadir, trazia um benefício para o Paris. Atena, se não me engano, era que ele receberia um reino ou coisa do tipo. A Hera, alguma coisa também nessa linha. Eu não me recordo exatamente o que, gente. Ai, muita coisa, fugiu. O importante é a Afrodite. A Afrodite disse que ele teria a mulher mais bela da Hélade, do mundo, enfim. Obviamente, em virtude de tudo isso, né, o amor fica acima de tudo, Paris escolheu a Afrodite e quis para si a mulher mais bonita de todas. Ninguém disse como isso ia acontecer. A Afrodite sabia, talvez ou não, que a mulher mais bela de todas já estava casada com filho. Mas não tem problema, era de direito dele, segundo o desígnio da deusa. E ele vai lá, visita o Menelau e rouba a Helena para ele. Então é por isso que as deusas estão divididas desse jeito. A Afrodite vai ficar do lado do Paris, ela vai cuidar do Paris muito de perto. Tem cenas, inclusive, dela chegando perto da Helena, vai ficar junto com o Paris e tudo mais. E a Helena mesmo, não quero. A deusa fica muito brava e fala, não, você não tem o que querer ou não. Eu propicio o enlace de vocês. Não tem essa história de você querer. Então, assim, ela está o tempo inteiro zelando, porque tem essa questão, novamente, de reciprocidade. Paris escolheu a deusa e a deusa tem uma dívida, por assim dizer, com Paris. Então tem essa relação sempre muito de proteção, de zelo, enquanto o humano também fizer os favores e honrar os deuses. Tem essa relação de reciprocidade muito patente, muito forte. Então, por isso, a Afrodite é a única dessas deusas que está do lado dos troianos. E as outras, obviamente, querem a destruição absoluta e fazem de tudo para ajudar os aqueus. A Atena é muito famoso que ela se alia assim, ao Odisseu e vai ajudar lá na Odisseia em diversas situações, principalmente o filho do Odisseu, o Telêmaco. Enfim, as deusas se dividem dessa maneira, e esse daí é o ponto de partida que dá início a toda a guerra, todo esse conflito e o que a gente vê na Ilíada. Bom, aí como eu comentei com vocês, né, a narrativa da Fúria de Aquiles, a negativa de Crises. Crises é o nome do sacerdote que vai pedir a filha de volta para os aqueus. Como não recebe, o Apolo vai lá e briga, briga. Ele joga lá a praga em cima dos aqueus. Com isso, o Aquiles tem que ceder ao botim de guerra dele, que é a Briseida, para o Agamemnon, fica bravo, não volta. O Aquiles só volta no final das contas para a guerra, lá no final, quando o Paris, desculpa, gente, o Patroclo, que é o... Não tem outra forma de falar, assim, tem muitos estudiosos anteriores a nós que gostavam de dizer que eles tinham parentesco, coisa e tal, mas eles eram amantes, eles tinham um relacionamento de afeição, né, que hoje em dia é muito lido como homoafetividade mesmo, eles teriam um relacionamento. É claro que isso não é tão explícito na Ilíada. Na Ilíada eles têm um grande afeto, coisa e tal, mas, gente, o jeito que o Aquiles sofre por causa do Patroclo é patente, não tem o que dizer. E quando a guerra está muito ruim, o Patroclo, comovido, se veste das armas do Aquiles e é assassinado pelo Heitor. Volta o corpo do Patroclo para o acampamento. Aquiles fica, obviamente, fora de si, resolve voltar para matar o Heitor, pelo que fez com o Patroclo também, mas enfim. Enfim, termina a Ilíada nessa. O Heitor é morto pelo Aquiles, e o Aquiles faz horrores com o corpo do Heitor, e tem que vir o pai do Heitor, o rei Príamo, para recuperar o corpo lá no acampamento dos aqueus. Enfim, é trágico pra caramba. Mas é muito bonito. A Ilíada é muito bonita. Enfim, esse é um panorama geral sobre a Ilíada, minha gente. Alguém tem alguma dúvida? É só realmente uma passada de pincel aí pra gente
considerar os pontos que vão aparecer para a gente na releitura, na recriação do Maurício de Souza. Se alguém quiser dizer alguma coisa enquanto eu bebo uma aguinha aqui, ajuda. Não? Então, vamos lá. Tá. Bom, eu também coloquei isso. Depois da Ilíada, o que acontece? A gente tem mais um tempo de guerra por aí. As fontes indicam que o próprio Paris teria matado Aquiles com uma flecha, né? Ele lança uma flecha no calcanhar de Aquiles, famoso calcanhar de Aquiles. Outros são menos generosos com Paris e falam que, na verdade, foi Apolo, que é o deus flecheiro realmente, que guiou a flecha até o ponto mais frágil do Aquiles, né? Bom, tem depois disso uma briga pelas armas do Aquiles, porque ele era o grande herói, né? E fica aquela coisa, quem ia herdar as armas dele? O Odisseu ou o Ajax? Sendo que o Ajax era considerado o grande guerreiro depois dele. E, se não me engano, é o Telamônio, gente, que tem 2 Ajax na Ilíada. Tem o Lócrio e o Telamônio. Eu acho que esse é o Telamônio. Enfim. Aí tem uma treta absurda, eles têm que ir atrás de um cara que eles deixaram numa ilha lá que chama Filoctetes, tem até uma peça assim, sobre o Filoctetes, que ele tinha ficado numa ilha e ele era uma peça crucial para o fim da guerra, porque eles tinham que fazer esse cavalo de madeira. A Atena entra no rolo porque ela dá a ideia, o Ulisses, através do Ulisses, a Atena dá essa ideia, eles começam a bolar o plano do cavalo de Troia, enfim. Isso não está na Ilíada, isso é depois. A gente conhece a partir de outras fontes e é um episódio super famoso, né? Mas isso acaba entrando um pouco, porque por ser um episódio tão famoso, mesmo não estando na Ilíada, vai acabar aparecendo na nossa recriação lá do Maurício de Souza. Isso eu acho muito interessante. Eu passei muito rápido por isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, eu não sei o quão claro ficou, porque é muita coisa. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Não, tá embaixo do computador, não vai dar para ver, mas é um catatão, assim, um catatal, sabe? Então é bastante coisa para resumir. Se não tiver ficado alguma dúvida, alguma coisa, vocês me avisam. Porque a gente também vai rever muitas dessas coisas agora, tratando da recriação, né? Bom, falando do burrico. Acho interessante, até na primeira aula alguém notou, que a primeira edição foi feita como clássico da literatura. E depois, quando foi relançado, virou clássicos do cinema. Essa historinha do burrico de Troia e do Galodiador, que é uma paródia do Gladiador lá do Ridley Scott, né? Do Ridley Scott, né, gente? Eu tô doida. Acho que é. Enfim, eu atribuo isso à importância que o filme Troia veio angariando, porque se a gente imaginar, tudo bem, é posterior. Troia foi em 2004, a primeira edição que eu pude averiguar. Se alguém tiver achado uma anterior, me avisem, mas até onde eu pude averiguar, 2006 quando teve a primeira edição desse gibi especial do Chico Bento. A gente vê que não estava como cinema, apesar de já ter existido esse filme. Mas a gente sabe que, às vezes, no trânsito de Estados Unidos e do eixo Estados Unidos-Europa para cá, às vezes demora, a própria influência cultural vai se disseminando pela questão do filme ser lançado depois do DVD e ir hoje em dia para os streamings e coisa e tal. Então, ficou muito mais presente ou pelo menos pareceu para os editores da Maurício de Souza, que era muito mais presente a história em termos de cinema do que literatura, atribuindo mais dívida ao filme do que ao contexto lá do Homero. Eu acho particularmente que talvez isso não faça tanto sentido se a gente resgatar a própria obra do Burrico de Troia. A gente vai ver os deuses e o filme, ele nega totalmente a dimensão divina.
não se fala em deuses no filme de Troia, lá do Brad Pitt. Eles não existem mesmo, é como se fosse uma reconstituição realista da coisa. E o Burrico de Troia, não. Ele vai representar bem fofissimamente os deuses. 1919, sofreu alteração para 2006, da capa. Não, na história, até onde eu pude ver, não tem alteração de história. É mesmo só um relançamento com outra capa. Você pode até ver que eles colocaram uma roupa um pouco mais estereotipicamente greco-latina, né? Nesse elmo que o Chiquilhos Bento usa. Eu acho muito curioso isso. Apesar de não ter, assim, a gente sabe que muitas vezes isso é muito mais romano, né? Pela cultura material que a gente tem, apesar dos gregos também terem, os hoplitas, principalmente, as armas. A exceção é quando o Aquiles corta a cabeça da estátua de Apolo, mas realmente é como se não existisse no filme, exatamente. E mesmo assim, é uma questão, assim, uma leitura bastante... Até teve, há não muito tempo, uma série chama Troia, a Queda de uma Cidade, que eu achei que foi muito mais... buscou fazer uma leitura mais próxima da Ilíada, colocando o plano dos deuses em conjunto. E isso, para mim, parece mais atraente, porque sem a articulação dos deuses se perde 50% do que está acontecendo, né? Muita coisa que a gente sabe das dinâmicas dos deuses. E na Ilíada a gente conhece Zeus e os vários casos que ele teve. Muita coisa a gente conhece dos deuses a partir da Ilíada. Então se perde muita coisa. Eu acho que tentando fazer uma leitura mais realista nesse sentido de os deuses não estão presentes. Mas enfim, a proposta de Troia é mostrar só o lado humano. Tem uma versão do Turma da Mônica Jovem também em formato de cordel. Pois é, mas essa, até onde eu pude ver, é que nem aquela história das fábulas que eu tinha comentado com vocês. Que eles são como personagens mesmo, a Mônica e tal, sentadinhos ouvindo alguém contar a história para eles. Nesse caso aqui do Chiquilhos Bento, do Rico de Troia, ele vai ser o Aquiles. Ele não vai estar ouvindo alguém contar a história do Aquiles. Então, assim, para mim é um grau mais distante. Porque eu estabeleci didaticamente, assim, com vocês, que esse grau muito próximo é, assim, ilustrações da Turma da Mônica, mas a matéria tal tenta se manter isenta do mundo do limoeiro tal. Essa mais ou menos próxima é justamente uma transposição, como a gente vai ver. E a mais distante possível é quando eles pegam alguns elementos e fazem uma história completamente nova. Então, justamente o que eu pretendo mostrar para vocês hoje aqui é essa leitura mediana. Eles estão tentando reproduzir uma matéria de base, que é literária, depois virou filme, e aí o quadrinho, da história da Ilíada, né? Que a gente vê... Não é bem da Ilíada, porque como eu contei para vocês, a Ilíada é um recorte, mas enfim, do ciclo troiano, de Guerra de Troia, e depois o que acontece, o cavalo de madeira, Então, eles pegam esse recorte e vão fazer uma releitura sobre isso com algumas mudanças muito significativas, e é elas que eu quero mais repercutir com vocês. Até Zoé colocou que tem essa da Turma da Mônica Jovem, também tem uma da Odisseia, e essa eu consegui botar as mãos dela, tenho até aqui, mas, de novo, é muito interessante o jeito como eles, por exemplo, aqui, como se fosse o Titi e a Aninha, como se fossem o Odisseu e a Penélope. Mas é aquela coisa, gente, a história continua a ser do Odisseu, não tem muitas modificações, é só por um efeito de ilustração mesmo, sabe? Bom, seguindo em frente. Qualquer coisa me interrompa, vocês já sabem disso. O que eu acho curioso, a princípio, né, batendo de pronto, é como ele faz... A Turma da Mônica adora fazer esses trocadilhos com nomes, né? Muitas vezes a gente vê... Eu lembro bem de um caso que tinha
na Turma do Penadinho, a Dona Morte vai trazer um senhorzinho e ele, ao invés de falar, é você, Luísa Brunet, aquela modelo atriz, né? Ele fala, é você, Buísa Lunet, invertendo, fazendo esses trocadilhos. E aqui não poderia ser diferente, tanto é que o Aquiles vira Chiquiles Bento. E a gente tem outras misturas que eu acho muito legais. O Paris, que é o Genésio, né, que é o menino riquinho, agroboyzinho, chatinho, ele é o tempo inteiro falando assim, é o Genésio Roma, porque eles querem associar o Paris com Paris, nessa ideia de que ele tem o nome de uma capital europeia aí, a gente não sabe bem qual, e vai trocando o Paris com Roma o tempo todo. É curioso também como eles rearranjam os papéis, porque, como eu relatei para vocês, o que a gente tinha na matéria antiga era o Menelau casado com Helena, tendo até uma filha, Hermione, recepcionam o Paris, o príncipe de Troia, e o Paris leva embora a Helena. Aqui, o Nhô Menelau, que ele não é, se não me engano, nos quadrinhos da Turma da Mônica, ele não tem uma relação de parentesco com a Rosinha, eu acho que ele é tio, senão não tem realmente relação nenhuma. Ele se torna pai da Rosinha, que representa Helena, ao invés de ter essa questão matrimonial. E o Genezinho quer roubar a Helena e pede a mão dela em casamento, enfim, pro pai dela, que é o Nhô Menelau. Então, por aí a gente já vê como a preocupação na recepção do pessoal da Maurício de Souza foi fazer uma, entre aspas, higienização. Não é o melhor termo para isso. Mas como é direcionada para crianças, né? A gente não vai falar em traição matrimonial, a gente não vai falar nessas questões justamente do roubo sem aviso nenhum, porque, claro, continua sendo uma coisa meio vilanesca do Genezinho. Ele vai fazer o Minotauro lá roubar a Rosinha para ele, mas não tem implicações como a gente sabe que tem no mito, na questão de ela coagida, raptada, as mulheres no mundo antigo muito frequentemente estupradas, enfim. Então, essas implicações estão totalmente fora do radar. A gente só tem aqui uma coisa meio cômica, assim, ele roubou a Rosinha, a Helena. Entendem? É uma coisa bem menos impactante nesse sentido. E de pronto, quando ela é roubada e tudo mais, a gente tem já o Chiquiles Bento disposto a ir atrás dela, como se ele fosse um funcionário, um subalterno do Nhô Menelau, sendo que a gente sabe que não é isso. Ele era um nobre de outra terra, claro, todos eles estavam... o Menelau foi Inholau, genial. Muito bom, Alan. Exatamente, esses trocadilhos que eles fazem, eu acho que é uma das coisas mais ricas dessa transposição da Turma da Mônica. Eu acho hilário isso, como eles conseguem adaptar e ficar uma coisa muito humorística mesmo, é ótimo. Mas voltando, o Chiquiles Bento, o Aquiles, aliás, na matéria mítica, ele é um nobre, ele tem a terra dele, o exército dele, os Mirmídones. Então, a galera dele não tem essa subordinação, né? A gente sabe que quando o Agamemnon lá atrás conquistou a mão de Helena para o irmão dele, houve um pacto entre os homens, os nobres, que estavam competindo pela mão da Helena, que caso ela viesse a ser roubada por um outro homem, porque ela era, assim, a mulher mais bonita de todas, de todo mundo, filha de Zeus, né, gente? Enfim. Se acontecesse isso, todos eles iam se juntar para fazer cumprir o pacto, porque depois dos jogos da disputa pela mão dela, ficou determinado que quem ia se casar com ela era o irmão do Agamemnon, Menelau.
qualquer outra coisa em outro sentido, os homens todos iam brigar para fazer valer isso. E é nesse sentido que acontece, porque, por exemplo, Odisseu, a gente sabe que estava nesse combate aí, nesses jogos pela mão da Helena. Enfim, então tem outra dinâmica acontecendo entre o Menelau e os outros nobres. Mas aqui não. Para simplificar, Maurício chega e fala: a gente tem o rei Menelau e tem os cavaleiros dele, por assim dizer. Na mesma lógica, por exemplo, feudal. Para simplificar, porque eu acho que no imaginário nosso é o mais de pronto que a gente pensa, né? Um rei com seus cavaleiros que defendem o reino, etc. Então, essa facilitação que ajuda, eu acho que, a mastigar um pouco a história. Que o ordenamento dos antigos era outra coisa, mas não é isso que importa na transposição da história pro Maurício de Souza. É mais uma questão de, vamos falar da briga em Troia, do cavalo de madeira, outros pontos são mais cruciais, né, são priorizados. Outras coisas que eu achei muito relevantes, e aí depois eu vou projetar aqui para vocês eu fiz uma... Continua sendo assim, um pouco ortodoxo da minha parte, mas eu fiz uma reprodução das páginas e a gente vai discutir um pouco sobre a narrativa em gibis da Turma da Mônica do Chiquinhos Bento, fiquem tranquilos. Mas são alguns pontos que, enquanto eu fui fazendo, eu fui pensando, que eu já gostaria de pronto trazer para a gente ir pensando juntos depois, enquanto eu vou mostrando o gibi em si. Tem outros aspectos que não estão presentes na matéria de base. Então, por exemplo, né, quem rapta pro Genezinho Paris a Helena é um minotauro. E assim, gente, isso não tem nada a ver com o mito troiano, né? O minotauro já é de outro momento, Creta, o rei Minos, seria, inclusive, se a gente considerar, né, uma determinada cronologia mitológica, isso estaria antes, com os antepassados dos gregos, que teria Creta como a civilização anterior, os minoicos, né? Que depois se espalharam, vieram os helenos das ilhas da Ática, enfim. Então a gente tem se pensar nisso, o Minotauro é bastante anterior. Só que como o pessoal da Maurício de Souza estava precisando de um capanga para esse Genezinho Paris totalmente vilão, eles pensaram em trazer essa figura do Minotauro. E eu acho bastante curioso isso, bastante interessante, porque eles pensaram nessa figura. Talvez porque ela seja tão, assim, ela ao mesmo tempo que é agressivo, né? Porque um touro, a gente sabe, tem aquela história lamentável de rodeio, etc. Como eles podem ser levados a ficarem extremamente agressivos. Tem essa imagética muito forte de agressividade misturada com o caráter grotesco, porque ele é metade humano também. Então, a mistura das duas coisas. É claro que existem outros elementos mitológicos que têm essa mistura, mas eles são aproveitados de outras maneiras, eu acredito. E aí é assim, gente, coisa da minha cabeça, pensando aqui em recepção, o que parece para mim. E é nisso que me interessa tanto dialogar com vocês, o que também parece para vocês. Aí vocês vão me dizendo. E tem também nisso, lá no começo da história, aparece um centauro, como se fosse o sargento do Chiquilhos Bento, do Ulisses Lelé, sabe? Me pareceu extremamente interessante isso, porque a gente sabe que em alguma versão do mito, o Aquiles foi treinado, tem uma história dessa. A gente sabe que no Héracles, né? O Héracles foi treinado pelo Quiron, que era um centauro. Então, projeta um pouco essa figura didática do mito antigo na função que ele vai desempenhar no começo com a orientação militar dos heróis do Maurício. Como não tem, né, uma função ali didática no sentido de
eles estão sendo formados como pequenos, tal, eles já são de uma determinada idade para ir combater em Troia, fica no didático organizacional militar mesmo. Eu achei muito curioso essa transposição. É uma coisa bem... É uma coisa única. Eu não pararia para fazer esse paralelo, mas alguém lá dentro da Maurício de Souza, na hora de fazer o roteirinho do gibi, pescou essa. Eu achei bem legal. Outros personagens representados, além dos deuses, né, que a gente viu, e que eu vou mostrar depois com a representação deles no gibi, que ficou muito bacana. A gente tem também a Esfinge. A Esfinge, agora, eu estou em dúvida se está nessa ou em outra... outros dos quadrinhos que eu selecionei. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que... peraí, deixa eu ler aqui. No caso dos gregos, deixando claro que eu não lembro a fonte, viu? Toda vez que uma criatura é meio humana, meio animal, tem um aspecto da psique dele que é afetada pela forma animalesca. No caso do Minotauro, eu lembro que tinha a ver com a alienação parental, daí o labirinto, porque ele está preso lá dentro e não sabe sair. Interessante. Eu acho que isso é uma possível leitura psique. Tem um quê psicologizante, né? Talvez uma recepção posterior pelos olhos do pessoal da psicanálise, da psicologia. Eu acho interessante isso. Se você conseguir achar a fonte, a gente pode dar mais uma olhada nisso. Porque eu sei que Freud, por exemplo, principalmente o Jung também, eram super interessados nessa dimensão, porque em virtude da ancestralidade, de ser muito repercutido, os clássicos oferecem uma base muito boa para se estabelecer uma nova teoria, e é nisso, inclusive, que ele chega lá no complexo de Édipo, né? A teoria de psicologia, exatamente. Pelo fato de que eles pegam os símbolos da antiguidade, que assim, são tradicionais, no sentido de que eles já foram repercutidos há muito tempo, tem muito significado em cima deles, e para resumir uma série de qualidades, uma série de conceitos, trazer esse símbolo já facilita muito o diálogo, né? Por exemplo, com o Édipo. A gente sabe, até falando da Esfinge, o Édipo tem uma jornada complexa, não é só a coisa de, casou com a mãe. Não, ele foi ostracizado, ele não podia voltar para a cidade, ele foi lá por acidente, enfim, vertentes e vertentes, mas matou o pai dele sem saber que era o pai dele, se casa com a mãe, tem os filhos depois, outra etapa do mito, brigam lá na cidade, aí tem o Etéocles e o Etéocles e o... Tem a famosa Antígona com o Etéocles e o outro lá, que eu esqueci o nome dele, que brigam na cidade, um é insepulto, o outro é herói da cidade, enfim, é muita coisa no mito. Mas pelo que ficou mais famoso? Ele foi o cara que casou com a própria mãe, e isso fez a desgraça dele, obviamente, e é isso que o Freud vai resgatar lá no elo, né? Lá no elo, lá do século XIX. Então, é curioso como, retirados do contexto original, eles carregam toda essa rede de significados. A gente vai ver isso com mais detalhe na próxima aula, em que realmente os personagens greco-latinos vão estar retirados totalmente do contexto original para uma nova historinha da cabeça do pessoal lá da Maurício de Souza. Enquanto aqui eles estão fortemente trabalhando com a matéria arcaica. Bom, com relação aos deuses, vocês percebem como aqui eu me inspirei, eu já fiz uma recepção, gente, eu me inspirei nas cores para determinar os lados de cada um. Então, a gente tem, que nem eu falei para vocês, de um lado os deuses estão com Troia, do outro com... fala Grécia, mas são os aqueus, né? E eu achei muito curioso como eles fizeram uma leitura de cores, não só para dividir os lados, mas para também atribuir o significado do quinhão de cada um. Porque os deuses, na hora que Zeus dividiu a função de cada um recebeu uma ligada à natureza, aos seres humanos, à gestão de X, Y, Z. Então a gente pega clássico, Áries de vermelho. Vermelho, cor do sangue, vermelho, cor
dos sacrifícios cruentos, porque a gente sabe que os gregos faziam sacrifícios de bois, principalmente. Então, classicamente, Ares representado por vermelho. Atena, do outro lado, eu achei curiosíssimo ela vir de amarelo. Muitas vezes a gente encontra ela de azul, alguns tons purpúreos aí, uma coisa mais, né? Eu achei muito curioso ela vir de amarelo. Mas aí eu pensei justamente na questão das oposições de cores aqui. Ela tá do lado dos gregos, mas ela está de amarelo. Meio que parece um X na representação do quadrinho. Vem essa coisa da... Pode não ter uma lógica interna, porque deveria estar de vermelho para acompanhar esses deuses aqui, e ele deveria estar de tom amarelo esverdeado para acompanhar esses deuses aqui. Mas eles procuraram fazer uma releitura nesse sentido, fazendo que viessem mais cores à tona. Então, assim, pode ser loucura na minha cabeça, gente, mas é o que me parece. Porque tem deuses que são muito ligados a determinadas cores, que nem eu falei, o Ares, vermelho, sangue, guerra. A Ártemis, ela é uma deusa da natureza, ela está ligada à vida selvagem, ela está ligada à caça. É natural colocar ela num tom de verde que lembra o verde do mato, né? Então, eu acho que nesse sentido puxa para esse lado. O Apolo, ele é irmão gêmeo da Ártemis. Não podia ter uma cor tão diferente dela. Aqui, Atena. Tem uma questão aqui de um padrão de beleza ocidental, de a beleza estar no loiro, no luzente, no dourado. E assim, isso não é uma coisa só do nosso padrão de beleza moderno, né, gente? A Afrodite, aliás, eu acho que eu falei Atena, Afrodite. A Afrodite, ela era toda dada em ouro. Ela é a Afrodite áurea, por causa do ouro. Muitas vezes se descreve cabelos e tal, os cabelos áureos e coisas do tipo. Então tem essa associação muito forte do dourado com a beleza, com o brilho, que tem a juventude, tem as coisas belas da vida, enfim. Por isso eu vejo essa representação dela aqui loira. E aí, juntando os três, ficou todo mundo meio amarelado, esverdeado. Mas o Ares não podia estar com esse tom, não faz sentido. Então eles resolveram fazer esses jogos de oposição, me parece. E vindo para esse lado, né? Bom, Poseidon, gente, tem que ser azul. O mar é o quê? Azul. Na Terra é azul por causa do mar. Então, não tem muito segredo isso aqui, não. A Hera, eu acho curioso ela vir de vermelho. Acho que é sim para harmonizar com o lado dos gregos estar mais avermelhado nessa composição. E a gente tem o Hefesto, e percebam que ele vem aqui com um martelo. Por quê? Se a gente tirasse esse martelo aqui, ele ia ficar meio descaracterizado. A gente sabe que o Hefesto, ele é o deus da forja, né? O deus inclusive, Vulcano, aquela coisa de as montanhas com a erupção dos vulcões, etc. Tem a ver Vulcano, que é o nome latino de Hefesto. Então tem toda essa simbologia que angaria muito da imagética popular que a gente tem. E é claro que nisso a gente tem muitas representações, iconografia antiga, que aparece Ártemis assim, com as flechas nas costas, esse diadema, essa presilha no cabelo, os louros de Apolo, que tem a ver com o mito de Dáfne. Daqui desse lado, o tridente de Poseidon, que já aparece desde Hesíodo, gente, que os gigantes, os cíclopes, os gigantes, acho que é um dos dois, ou os cíclopes ou os gigantes, agora eu não lembro direito, mas enfim, eles, depois de toda a titanomaquia, etc., deram de presente para os três grandes deuses, cada um uma coisa, e a coisa que eles deram de presente para o Poseidon foi o tridente. As armas, né? Até tem uma oposição bem popular, que a gente vê muito nos memes, o pessoal tirando sarro, falando, gente, mas a Atena é um Ares com cérebro, o que está acontecendo, sabe? E de fato, a gente vê os domínios deles se entrecruzam muito.
a coisa dos dois serem da guerra. Só que a diferença é que a Atena tem, parece, outras repercussões, outros domínios para lidar. Ela também é a deusa da inteligência, do artifício, da estratégia, principalmente. E o Ares carrega muito essa coisa de ser o deus do furor da batalha, sabe? Do sangue nos olhos. Então tem esse entrecruzamento e por isso os dois vêm, percebam, trajados de forma muito parecida. Com o elmo, com a lança e ele com a espada, com a vestimenta, né, de metal, da armadura, com o escudo. E eles na frente dos outros deuses, como que regendo a coisa toda, porque eles sim são os deuses da guerra. Então eu acho muito bacana como eles construíram essa imagem aqui, pensando em trazer todos esses elementos que dialogam com a dimensão que a gente conhece, de novo, da iconografia, os jarros, as estátuas, e ao mesmo tempo traduzindo isso numa imagem que é muito contemporânea. A modo como nós atribuímos as cores, verde, natureza, Ártemis, ou sangue, vermelho, Ares, etc., isso não é uma coisa necessariamente dos antigos. Eles percebiam as cores de outra forma, mas nós percebemos dessa. Então, para traduzir, fazer essa recriação, eles colocam isso muito forte para a gente. Essa transposição, cores, disposição, e é de uma maneira bem didática. Não sei se vocês concordam comigo. Me parece bastante didático. E até mesmo, né, eles colocam os nomes aqui em cima, todos em grego, os nomes gregos, né? E não latinos. Eu achei isso também simpático da parte deles, porque muitas vezes a gente vê uma mistura nos nomes gregos e dos latinos, por exemplo. Às vezes a gente encontra principalmente... O Hermes está por aqui, gente? Não está aqui, mas o Hermes, muitas vezes a galera já mete um Mercúrio, Hélios e Apolo. Então, o Apolo, eu acho que manteve o nome latino, talvez, viu? Salvo engano, porque para os gregos ele era o Febo Apolo e depois ficou o Apolo para os latinos. Salvo engano, eu acho que é um dos poucos que mantém. Não, a lista de presença eu passo agora na virada do horário para a gente fazer nossa pausinha. Olhos vermelhos, possibilidades de verde, acho que o já passa uma lição com raiva, água, natureza, mais fácil de associar o futuro à propriedade de cada deus. Exatamente, Zoé. Esse é o ponto que me parece assim, mais expressivo dessa representação. A gente está vendo muitas figuras dispostas num único quadrinho, e mesmo assim, tudo é pensado para traduzir uma dimensão de fácil acesso para a gente. Não só assim, na disposição do quadrinho, né? Metade, cada um do seu lado, etc., mas nas cores e na representação que claramente remete, né, a cada um deles. E outra coisa que me veio agora, gente, vocês percebem que o Poseidon tem cara de ser mais velho do que os demais deuses? Porque ele de fato é, né? Ele é da primeira geração do ordenamento olímpico. E os outros deuses parecem bem mais jovenzinhos, porque todo mundo aqui basicamente é filho de Zeus. Todo mundo aqui nasceu de Zeus, que é irmão dele, que é meio que o tiozão da galera. É curioso ver isso, né? Tá assim, na minúcia da coisa. Ninguém chegou e escreveu assim, não, vamos representar o Poseidon. Eu duvido que isso tenha passado de modo tão consciente na cabeça de um roteirista ou do ilustrador, mas está na nossa cabeça coletivamente, que ele deveria ser mais velho, porque tem essa relação dele ser o tio na família e tal, tem essa dimensão que mesmo não consciente, mesmo no nosso fundo cultural compartilhado, repercute aqui, e vai continuar repercutindo, porque eles representaram isso, as crianças estão lendo, e vão repercutir esses valores. Talvez a Atena esteja ruiva porque também é a deusa da guerra, mas tem ouro por ter mais valor. Gostei da sua interpretação. Banda Fury, o seu nome é esse? Me conta o seu nome. Olha, é uma grande sacada. O Caio, nosso querido Super Sorvete. Se eu não me engano, desculpa se eu estiver enganada, mas eu lembro desse aspecto.
Sempre causando com os nomes, sorry, sem problema. Então, eu acho que pode sim ter a ver com isso, na coisa do contraste com o vermelho. Mas olha, de ser dourado, de ter assim mais valor. Agora você me quebrou, eu não sei dizer não. Eu teria que. Eu não sei se isso assim. Como é que eu posso dizer? Eu não sei se isso é esticar demais a corda, sabe? E Zeus que tá do lado dos gregos. Zeus. Mas como assim, Alan? O Zeus, em tese, não aparece aqui nessa. Você diz essa figura aqui? É o Hefesto, exatamente. Então, justamente, ele poderia muito facilmente ser qualquer outro deus adulto homem, pela representação física. Só que tem esse martelo aqui atrás. Isso aqui é cabal para a gente bater um martelo e falar que é o Hefesto. Não tem como. Se fosse um raio, qualquer coisa do tipo. Pois é. As cores também, a forja, o calor de quem bate na bigorna ali, a erupção do vulcão, tem tudo a ver também com o fogo, exatamente. Exatamente, Zoé. Agora a gente vai fazer um pequeno passeio sobre a história do Burrico de Troia. Essas daqui foram as melhores imagens que eu achei, que estão lá no Twitter do Maurício de Souza, inclusive. Eu não consegui pegar toda a sequência, mas algumas esparsas. Enfim, para a gente elaborar um pouco a história. Vocês percebem aqui o cenário? Para mim é muito, muito interessante pensar no cenário que eles têm em vista quando falam de Grécia. Para começo de Mind of the Minotaur, Tower Seeds of Atticus and eu não conheço. Eu vou anotar para dar uma olhada. Mind of the Minotaur, Tower Seed. Dá uma olhada. Bom, voltando. Percebe o calabouço em que o Chiquiles Bento e o Ulisses Lelé ficam depois que eles se desentendem com o Menenholau, aliás, Menenholau. Tem uma pegada toda de medieval, as pedras, o tipo de rebite que eles colocam nessa porta aqui de madeira. É uma mistura do que seria o referencial antigo para a gente e um referencial de Idade Média. Mas por que, novamente, o expediente é sempre esse, contrastar e ver por que é igual ou por que é diferente. Então, nesse caso, por que é diferente do que a gente imagina uma Grécia arcaica? Provavelmente porque os roteiristas queriam enfatizar que eles foram presos nesse momento. E qual é o tipo de localidade, né? Um calabouço medieval. Por que a gente pensaria em outra coisa para referenciar um calabouço que não uma coisa de pedras, com as tochas, esse tipo de coisa de corrente aqui, em que está o Chiquiles Bento sentadinho? Mesmo que não faça o menor sentido para o mundo grego, faz sentido para entender onde esses personagens estariam nessa história, estariam presos. Essa caracterização toda, a gente vai ver ao longo de vários momentos, eles se preocupam, sim, em fazer uma coisa aproximada e, ao mesmo tempo, evocam elementos mais familiares para a gente. Por exemplo, aqui a gente tem aqui a gente tem um forte. Nada indica que o forte da antiguidade era construído assim. Provavelmente, né, naquelas escavações que foram feitas em Troia, coisa e tal, era diferente o tipo de estrutura, mas no nosso imaginário, isso daqui seria um forte, esse tipo de parede de pedra, com essas duas torrezinhas e com esse portão. Então, independentemente da evidência histórica, a gente tem uma importância de como vai ser recebido na cabeça dos roteiristas. Eu imagino como é que fica, né? Nossa, a gente quer fazer aqui que eles foram presos, que eles chegaram em
em um forte. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai pensar num forte? Um forte assim, né? 2 torres, né? E eles, obviamente, não vão parar para averiguar a acuidade histórica disso. Não, vamos lá pegar o que foi lá desenterrado de Troia daquela época, Isso é serviço para gente. O serviço para quem está criando é transparecer o que ele quer demonstrar através daquela criação. E o que ele quer demonstrar? Aqui, isso daqui é um forte, espero que esteja claro para todo mundo, porque é como está no nosso imaginário e é como a gente quer representar para as crianças. Parece até um pouco a versão da Muralha de Troia do filme de 2004. Ótima observação, parece mesmo. Com exceção assim, de estar muito bonitinho com essas plantinhas, né? Principalmente aqui tem umas coníferazinhas, uma coisa meio cipreste, com os arbustinhos, está muito organizadinho. Lá eu acho que a coisa já estava um pouco mais árida, né? Mas é verdade, você tem toda a razão. Você vê aí um outro aspecto, como a recepção do filme influencia a recepção posterior da matéria, no imaginário posterior de como era essa cidade de Troia. E lembrando disso, aliás, na matéria antiga, Troia era tida como a cidade dos grandes muros, muros fortes. Eles elogiavam, Homero elogia o tempo todo os muros de Troia, como uma cidade realmente imponente, né, na aparência, por conta dessa fortificação. Mas enfim, eu estou passando só para falar do cenário por enquanto, e aí depois a gente volta, gente. Era isso mesmo. O cenário... acho legal que eles colocam as coluninhas, tudo com jeitinho, meio de coisa. Aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, tem como se fosse uma figura heróica lutando contra um boi, os chifres de um boi aqui. E isso como se estivesse no teto assim, no teto não, é no Ludebuff, né? Que não é bem um... Eu não sei o termo técnico para isso, mas enfim, quando você tem a edificação, aquela parede da frente, como se fosse um painel, coisa do tipo. E aí que tá. Por que colocar isso? Porque os gregos, eles sempre colocavam esse tipo de demonstração em painel e tudo mais. E aí, justamente um touro, um humano combatendo touro. Fica aquela dúvida pra gente. A quem se refere? Não foi um só que teve esse tipo de embate. A gente tem o Teseu, a gente tem o Héracles com o touro de Creta. Não é fácil de identificar onde. Mas aí, logo depois dessa cena, a gente tem... E não tem aqui. Ei, meu Deus. Eu vou esperar para vocês a versão completa que vocês têm disponibilidade. E eu dispus para vocês lá para falar sobre esse aspecto que eu acho bem bacana. Quem aparece logo depois como um parça do Genezinho Paris é justamente um touro. Eu não sei se tem alguma relação com esse personagem aqui. A reprodução não tá tão boa, a gente estava melhor. Aqui o Maurício disponibilizou no Twitter. Mas enfim, eu não sei se tem alguma relação. Me parece que sim, porque não parece simplesmente uma coisa assim, vamos encher esse espacinho aqui com uma representação. Parece de alguma forma que isso pode motivar esse Minotauro. Lá, assim, uma alusão descompromissada. Quem que é esse personagem aqui? O Minotauro. E qual a origem dele? Aí tem uma menção aqui, talvez, do Teseu, a luta dele com o Minotauro, talvez, possivelmente, o Héracles lutando contra o Touro de Creta. Essas alusões, elas enriquecem a coisa e não me parecem gratuitas. Elas dão uma dimensão de como se organizava aquele mundo, de como, ao mesmo tempo, você tinha as representações desses mitos e eles alocavam no mundo deles esse tipo de acontecimento. Estava lado a lado, uma coisa com a outra. Eles não diferenciavam, não era... Para eles, o mito não era mito no sentido de... eu estou fazendo uma viagem bem louca, gente, mas eu quero chegar num ponto. Não é um mundo diferente do deles. Para a gente é fantasia, para os antigos não era.
ao mesmo tempo que você tem a representação aqui de um homem brigando com o Minotauro, na cena seguinte aparece o Minotauro. Uma coisa se confunde com a outra. E é assim que os gregos eles entendiam esse mundo. Eram os antepassados deles. Héracles estava na origem deles, assim como os outros heróis existiram antes deles. O modo de entender é outro. E eu acho curioso como tem essa leve alusão nessa contraposição do painel junto com o personagem que se materializa ali. Caio, talvez seja Teseu. Tem uma arte famosa dele, eu não me lutando pelos tiros, mas acho que era uma ânfora. Então, é difícil dizer. O Héracles também, ele briga mano a mano com o Minotauro. É difícil dizer. Assim, se a gente pudesse esticar um pouquinho mais a corda, ele não está usando roupa de leão. E a roupa de leão, em geral, designa que aquele personagem masculino é o Héracles. Ou o Hércules, é a mesma coisa, gente. Um é latino, outro é grego. O Héracles é grego. Então, assim, se a gente esticar um pouquinho mais, pode ser o Teseu, sim. Mas eu não boto minha mão no fogo por isso, não. Não vou fazer que nem o Prometeu e botar a mão no fogo. Eu não vou me comprometer. Eu só queria mesmo trazer esse aspecto da convivência, da representação, com uma coisa que o mundo deles está muito misturado, o mito com a vivência deles. É até uma coisa do cotidiano mesmo. A arte da antiguidade não era uma coisa para ser feita e isolada em museus como algo para você, em alguma outra ocasião, ir lá visitar. Não, a arte para eles era uma coisa do cotidiano, era o modo como eles se comunicavam, era o modo como eles se instruíam, né? A gente tem diversas fontes, a gente sabe que a paideia, que é como se fosse a pedagogia deles, a formação desse homem antigo, se dava por meio do estudo da arte. Música, as obras clássicas, Homero era um parâmetro importante para aprender composição, retórica, Então, não existia essa divisão. E, claro, eu estou fazendo uma baita de uma viagem, um roteirista disso aqui provavelmente não tinha isso em mente. Tinha outra questão, mas aí que está a coisa interessante da recepção. Por ter nesse horizonte de expectativa meu, essa formação dos clássicos, isso me autoriza a fazer essa viagem, a pensar dessa maneira. Foi a minha recepção sobre isso, entende? E nisso também é importante ouvir de vocês, com as formações de vocês, com os pontos de vista de vocês, que isso enriquece o nosso ponto de vista, cada um de nós, olhando de um lado para o objeto, a gente consegue se aproximar de uma visão 360 graus da coisa, ainda que seja impossível, né? Bom, então voltando aqui à narração da coisa toda, a gente vê que existe a tal Rosinha Helena, a moça mais bonita do mundo pela qual o Aquiles é apaixonado. O Chiquilles Bento, no caso. Isso não é parte da trama da Ilíada, isso daí é um assunto resolvidíssimo, se é que já existiu algum interesse de Aquiles pela Helena, daquela contenda que teve do pessoal tentando ganhar a mão dela ou não. Então, é um motivador específico dessa história. Para fazer este personagem, que é o protagonista, o Chiquilles Bento, ter interesse em mover essa trama para frente, não basta só que ele seja como se fosse um subalterno, né, do Menenholau. Ele tem uma motivação pessoalíssima nisso. Ele é apaixonado por essa personagem, como também é nos quadrinhos. A gente sabe que eles são namoradinhos, né, a Rosinha com o Chico Bento. Isso diz muito com respeito à nossa expectativa como público moderno. Se vocês pararem para pensar, com a emergência do eu, né, sei lá, romantismo para frente, a gente enxerga muito o mundo do individual, da motivação individual, o romance está aí para mostrar isso para a gente. Então, é estranho para a gente uma história em que não apareça essa motivação personalíssima, individual da coisa. E como também autores da modernidade, da contemporaneidade, o pessoal que fez essa história tinha isso em mente. Por que ele vai obedecer cegamente às ordens do superior dele que mandou resgatar a filha?
às vezes isso não é suficiente. Fora que tem um aspecto fofinho, né, do romancezinho entre os dois, que é clássico, que a gente já é apegado, a gente tem essa memória afetiva. Isso ajuda a entrelaçar a história da antiguidade com a recriação e fazer isso de uma maneira muito acessível para quem já conhece a Turma da Mônica. Helena e Aquiles não têm esse tipo de relação. Mas, para facilitar para a gente, no recorte da história, eles rearranjaram esses papéis para ficar fácil a gente se interessar por eles. E ainda assim preservar mais ou menos o caráter deles. De fato, a Rosinha, aliás, a Helena foi roubada, o Aquiles é o principal guerreiro dos aqueus contra os troianos. De alguma maneira preserva o caráter, né, dessa história. Agora que eu me toquei, o Chico Bento continua falando como caipira, mesmo sendo chiquinhos. Pois é, ele não perde o traço dele, ele continua sendo ele. Eu acho isso muito bacana, eu acho fofíssimo isso. E até fica engraçado no jeito que eles se comunicam, porque fica chiquilhos, não sei se parece para vocês, mas para mim também parece ser um pouco chiliques. E isso, por ser assim, uma palavra do nosso informal, tem a ver também com o modo como ele é retratado, uma pessoa do interior, de ser caipira, né? Enfim, coisas, viagens que a gente faz, mas vamos seguir em frente. Aí eles contam as histórias dele sendo um grande guerreiro, como a gente sabe, e aí vem um aspecto que eu acho muito engraçado. O Ulisses, claro, ele pode ser uma opção óbvia para a gente, para ser o coadjuvante do Aquiles, porque ele é o protagonista da Odisseia logo depois, dentro do tempo mítico, e ele é um nome importantíssimo para a gente em termos de heróis da antiguidade. Mas, para representar este personagem, o pessoal da Maurício de Souza escolheu um dos personagens que é tido como o mais tonto do mundo do Chico Bento, que é o Lelé. O Zé Lelé, ele é muito, assim, ele sempre faz bobagem, ele é meio desligadão, ele é meio tontão, e botaram aquele que é o personagem mais astuto de todos, né, no mundo antigo, no mito antigo, que é o Odisseu. O Odisseu, não é à toa, ele sobreviveu a 10 anos vagando no mar, enfrentando monstros, enfrentando feras, enfrentando sei lá mais o quê. E ele foi identificado na releitura com o personagem mais tonto. Eu acho esse, assim, óbvio, a pessoa, a criança que não tem conhecimento do mundo antigo, tá, não sei o quê, talvez não tenha dimensão disso. Eles colocam aqui, o Ulisses Lelé era um grande guerreiro também, um dos mais astutos, mais esperto. Só que assim, quando a gente contrapõe essa matéria aqui junto com a matéria tradicional, a gente se dá conta de como isso é paradoxal e hilário. Como é que pode ser? Por que não colocou um amiguinho outro do Chico aqui? Ele tem, sei lá, ele tem a turminha dele, outros personagens. Tá me vindo aqui na cabeça só o priminho dele, que é o primo da cidade, que você acha pra caramba. Mas tem outros personagens masculinos que facilmente poderiam ocupar esse lugar. Então parece que pela associação paradoxal, traz esse aspecto de humor muito forte. Tanto é que aqui, quando ele vai lançar, ele lança a lança, ele vai justamente no centauro. Então ele não tinha tanta destreza assim, ele não era tão hábil assim. É o primo da cidade metido. Ele para mim, assim, ele é muito notório nos quadrinhos que ele vem esse médico Chico Bento se achando pra caramba. O mais evoluído, mais não sei o quê. E sempre acaba que o Chico dá uma invertida, né? Muito bom. Enfim. Voltando à coisa do fluxo narrativo, a gente vê aqui eles... Eu vou dar uma acelerada, gente, que eles começam a debater com vocês. Enfim. Vamos lá. Pá. Aqui tem uma jogadinha de novo daquele Paris, com eles falando que é o Ginezinho Brasil. Porque Paris lembra Paris, e eles combinam com Iolau. Esse material eu acho que eu disponibilizei para vocês, né?
Os deuses provavelmente não vão continuar no retorno, já que é da Turma da Mônica. Daí, como ele é tapado, ele vai passar pela Odisseia por conta própria. É uma história que Maurício de Souza, se está nos ouvindo, por favor, gostaríamos de ver. Como é que ele é o nosso querido Ulisses Lelé, voltando de volta para casa, sendo tão tonto quanto ele é. Olha, Sil. É verdade, contraste de amarelo com vermelho. Nossa, bom olho, eu não tinha me dado conta disso, não. É que são as cores impactantes, bastante, né? Chiquilhos ventos, trocadilhos são demais. E são mesmo, gente. Mas, Caio, eu acho que assim, a Odisseia do Ulisses Lelé seria sensacional. Justamente porque ele provavelmente ia se atrapalhar, fazer bobagem e, de algum modo, ainda assim se dar bem, só por estar fazendo uma coisa atrapalhada, sabe? Ai, gente. Enfim, como eu falei para vocês, aparece sim o plano dos deuses, e aí não estava naquela imagem, mas está nessa, o Zeus aqui, o Hermes aqui. É breve, mas enfim, tá lá. O Poseidon todo feliz, mandando os guerreiros da Grécia, né, para Troia. Ele, obviamente, propicia a viagem de ida e não a de volta. A gente sabe que tem fortes tretas entre o Poseidon e o Ulisses por conta do Polifemo, que é filho do Poseidon, e o nosso querido Ulisses cega o Polifemo, mas isso lá na Odisseia. Achei legal aqui eles colocarem olhos gregos, como se fosse na embarcação. Eles quiseram dar um quê meio épico para essa embarcação. Pois é, a alusão do olho grego. Ficou muito legal. E a gente sabe, né, que os navegadores desde a antiguidade, não só os gregos, em outros povos também, eles tinham muita superstição, porque não tinha, obviamente, um avanço técnico e eles necessitavam partir para outros lugares, coisa e tal. A gente sabe como esse aspecto influencia a arquitetura, as pinturas, as coisas. A gente tem exemplares não de navios materiais, mas as representações sempre com elementos de superstição, magia, para proteção no mar. Isso está aludido aqui também. Apesar de novo, não é uma coisa que os roteiristas sentaram e não, vamos fazer assim, assim, assado, de acordo com a cultura material e blá, blá, blá. Não, isso está no nosso inconsciente, porque, de alguma maneira, isso se alastrou, né, por essa corrente de recepções, e cada um que vai puxando um fiapo vai tirando uma questão diferente, mas está tudo ali, né, na base, e a gente vai moldando. Essa recepção, gente, é uma coisa multiforme, é uma coisa meio... eu não sei se aqui alguém já assistiu Doctor Who, mas é aquela coisa wibbly wobbly, sabe? Meio... é uma bolota de tudo. Enfim, eles chegam lá sozinhos, aparentemente, né, sem o vasto exército dos gregos, e tem essa cena com os deuses, em que eles interagem diretamente com os deuses. Outro aspecto que, de certa maneira, lembra também os cantos antigos, porque a gente sabe que, por exemplo, na hora que o Aquiles levanta para ir brigar com Agamemnon, lá na treta por conta da Briseida, Atena vem e puxa o cabelo do Aquiles para ele não dar no Agamemnon, né, gente? Então, tinha algum interesse ali. E é justamente isso que eu falo, Caio, que é muito engraçadinho eles fazendo esse trocadilho com a noite caiu, porque a gente, no mundo antigo, tinha personificações diversas da natureza, além dos deuses mais conhecidos, e a gente tem a Nix, que é uma das deusas antigas, pré-olímpicas, e eles tinham essas imagens para a carruagem do sol passando, como se fosse um deus que personifica aquela instância do universo. É o vento, é o sol, é a noite. E eles trazendo isso com essa personagem toda roxinha ainda, como se fosse o Crepúsculo, gente. Ai, eu acho de um mimo, de um mimo. Então, uma atenção aos detalhes nesse sentido, porque esse roxinho alude mesmo àquela transição de final da tarde, né? Com um azul mais roxinho, uma coisa assim... enfim, a caracterização lembra muito o que a personagem que é a noite.
E aí que ele fala também da Nyx, né? Em grego é com um Y, gente, por isso que eu falo Nyx, que nem em francês. Bom, eles pedem para o Hefesto fazer um foguinho para eles, aí o Hefesto interage com eles. Eu acho legal essa menção também a ambrosia e ao néctar, que são os alimentos divinos que transformam, inclusive, em algumas vertentes do mito, o Hércules / Heracles em divino, porque é isso daí o que diferencia, né, a alimentação dos deuses e dos homens. Aí tem esses mini episódios, eles pedem um iFood para o Hermes, assim, é muito modernizante a coisa, e traduz de novo a questão de como a gente enxerga, porque, de novo, que nem a gente debateu na aula passada, o Hermes é um deus que abarca muitas coisas, ele é o deus dos ladrões, ele é o deus dos mensageiros, e a função dele é ser mensageiro. E ele chegando com comida para abastecer a barriguinha dos nossos heróis, gente, é muito oportuno, porque os deuses na Ilíada estavam zelando pelos humanos, porque eles tinham interesse naquela guerra. Alguns estavam defendendo um lado e outros estavam defendendo o outro. E a coisa funcionava assim. E aqui também, o Hefesto veio fazer a fogueirinha, mas estava faltando comida. Pede para o Hermes trazer alguma coisa. Mesmo reorganizando os elementos da história, eles trazem para a gente uma analogia. No mundo antigo, o Hermes fazia X, Y, Z. A gente ainda quer passar isso para as crianças. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer ele trazer o seu mensageiro da comida. Vocês entendem por onde eu quero pegar a coisa? De ser uma... Ao mesmo tempo que eles querem transportar para as crianças, eles querem manter alguns valores que são elementares. É aquele fundo de... que eu tinha comentado com vocês. Os elementos basilares, os caracteres que permitem a gente identificar aquela matéria, independentemente de falar isso daqui é com base na Ilíada ou não. No caso, Hermes, mensageiro. Acho legal eles colocarem dracmas, que de fato das moedas correntes lá, século quinto, quarto, coisa do tipo, que é tardio o uso de moeda entre os gregos. Moedas no sentido econômico, né? Eu acho legal isso. Com isso, por conta dessa incrível ideia de fazer uma fogueira perto do navio, eles são identificados. O Janezinho aqui é chamado de Lisboa. Ares aparece para tentar dar uma ajudada, porque Ares está do lado dos troianos, né? Deus da guerra, não sei o quê. Aí o que mais a gente tem? A gente vê eles arrebanhando aqui. Eu acho muito legal essa cena, gente. O Ares tentando organizar essa galera e todo mundo cai na risada. Tudo bem que o Genezinho que está dando a ordenação e coisa e tal. Mas onde se viu essa impiedade desses homens com relação a Ares? Então já é uma outra relação apresenta uma outra relação entre os humanos e deuses, como se dava aqui, como se dava na antiguidade, como eles pensavam isso na antiguidade, né? O Ares totalmente... Ele é meio... Gente, não queria falar isso, mas ele é meio bundão, esse Ares que colocaram aqui. Ele tem uma hora que fica doente, vai pra cama e coisa e tal. Então, assim, de uma certa maneira, o fato de os deuses lá do lado do Chiquiles e do Lelé estarem sendo tão prestativos, e esse Ares aqui ser menos do que admirável, de certa maneira vai orientando o resultado das coisas na lógica imposta pelo quadrinho. É claro que ele é o deus da guerra, mas percebe como ele não é tão inteligente assim, percebe como ele não rege tão bem os exércitos assim. Então, a influência dele talvez não leve para a vitória, sabe? De novo, o caráter elementar está ali, mas como é que isso é trabalhado no gibi? Pelo lado do cômico, pelo lado do deboche, de certa maneira. Enfim. Segunda parte, os dois bonitos vão lá. Diga, Jorge. Professora, esse material, onde a gente encontra, por favor? Ele tá na pasta nossa do Drive. Tá bom, obrigado. Imagina. Obrigado. Bom, na continuação eles vão lá, tentam brigar, tentam entrar, não conseguem.
Então, eles têm que arrumar um artifício para entrar dentro da cidade. Acho muito legal essa cena, gente. O nosso brilhante Ulisses Lelé tentando imaginar como é que ele vai fazer isso. E os deuses, ou o que quer que seja, mandando vários sinais de cavalos, o cavalo alado, tipo um Pégaso do Belerofonte, o cavalo marinho, ou até o Chiquilhos aqui brincando com um cavalinho, e ele ali, né? Muito astuto, muito astuto. Aí tem que vir Atena em pessoa para vir dar a ideia, porque ele sozinho não consegue fazer a liga, gente. E de novo, isso fica mais cômico ainda pensando no status e no célebre Ulisses da matéria antiga, que era super astuto, era o mais do mais do mais do mais. E esse contraste, a coisa fica ridícula, assim, risível mesmo. E continuando, né? O Ares sempre com cara assim de quem tá passando mal, de meu Deus, o que tá acontecendo? Eles estão chegando com cavalo, eles tentam entrar com cavalinho de pau, só que outro tipo. Aí passando de novo, tem muita coisa nesses entremeios, gente. Eu falei para vocês aqui também do Ares meio dodói. Outra imagem que é impensável para os antigos. Um deus doente, mas com certeza esse rebaixamento absurdo também. Turma da Mônica zombando da ocidentalidade do meu xodó. É exatamente isso. Exatamente isso. Esse tipo de... E nesse aspecto, sim, eu acho que reflete um pouco da ideia de paródia que a gente conversou lá passada. Eles estão, claro que não com o intuito de fazer um absoluto escárnio dos deuses. Não é isso, mas é para dar um tom humorístico, né? Não é para levar tão a sério, é só uma historinha que tinha da antiguidade, coisa e tal, uma versão para crianças. Então acaba tendo nesse humor, facilita o trânsito dessas ideias, óbvio, né? Ainda mais no âmbito das crianças. Mas enfim, aí chega o cavalo de Troia, que aqui é o burrico de Troia, certo? Ele até coloca aqui o Ares, presente dos gregos, já remetendo àquela nossa famosa expressão, né? Presente de grego. De novo, a zombaria do exército. Gente, isso é impensável mesmo. De novo, trabalhando nos contrastes. Ares como o deus assim que foi levado à epítome do status dele quando a gente pensa, por exemplo, em Roma, a importância dele, regente do mundo da guerra, da conquista. E ele tratado dessa maneira é realmente para mostrar que os troianos do burrico de Troia não tinham condição nenhuma com esse deus do lado deles, sabe? E ele passa o tempo inteiro do lado do Genezinho Paris, gente. O tempo inteiro sendo uma influência ruim. Eles fazem a celebração com o cavalo, a noite cai de novo. E os dois conseguem sair. Também na matéria antiga é assim, uma meia dúzia se enfia dentro do cavalo de madeira, espera até a noite e sai para, enfim, né, conquistar a cidade e fazer miséria com as pessoas que estão lá. Sim, estava aqui mesmo, a esfinge. Eles enfiam aqui uma esfinge com a famosa frase, decifra-me ou te devoro. Não faz parte do mito antigo, a esfinge está num outro contexto, do mito de Édipo, que é uma criatura que estava abalando a cidade por ter desvendado as charadas dela, que o Édipo se torna rei. Mas nesse contexto aqui, é justamente outra prova da astúcia do senhor Ulisses Lelé. O que cai em pé e corre deitado? Ela pergunta. Ele vai? Passo para você. Onde, na matéria antiga, a gente veria isso? Um jogo de astúcia sendo renegado pelo astucioso Ulisses para dar lugar ao Aquiles, que era o cara dos pés velozes e do confrontamento. Isso não existe, mas nessa história faz muito mais sentido a gente pensar nisso, porque o Zé Lelé
é o bobão. E o protagonista mesmo, aquele que vai conquistar e que vai desvendar o enigma da esfinge, é o protagonista, porque é ele que tem interesse depois em estar com a Rosinha. Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo não tendo uma base direta no que a gente sabe lá das histórias do mundo antigo e coisa e tal, a função da esfinge de ser um desafio para o protagonista e não para o coadjuvante, e com isso, derrotando a esfinge, ele conseguir passar para o estágio de conquista, no caso do Édipo ver o rei, aqui no caso ele conseguiu a Rosinha de volta, ocupa o mesmo lugar, mesmo deslocando do contexto originário. Isso daí já é um adiantamento do que a gente vai ver na próxima aula. Aí, passando mais pra frente, tem de novo a briga com o Minotauro, mas ele consegue domar, e entra nesse aspecto também a questão de um âmbito rural em que o Chico Bento naturalmente junto com a questão de laçamento de boi, enfim, não sendo, na minha opinião, muito admiráveis, são questões que dizem respeito a essa figura no ethos dela, da Turma da Mônica, mais do que dizem respeito ao Aquiles. É uma mistura dos dois, por isso mesmo. Eles conseguem domar e tudo mais. Ares tenta se interpor quando eles fogem com o burrico. Obviamente não conhece. Novamente o Ares vem rebaixado aqui. E finalmente chega a frota. Então, diferente da percepção lá da Ilíada, do que a gente sabe do ciclo troiano, não foi só o Ulisses junto com o Aquiles que fizeram todo esse rebuliço em Troia. Foi toda essa galera. Só que eles aparecem só no final, né? Aí tem essa parte do Ares felicíssimo que vai ter guerra. Que foi? Eu sou o deus da guerra, né? E até uma curiosidade sobre isso, gente. Lá na matéria da Ilíada tem um pedaço que o Zeus vira e fala para o Ares: você é um dos meus filhos, o mais detestável, alguma coisa assim. Então, por mais que não tenha essa dimensão de um deus rebaixado, o Ares não é bem quisto, nem pelos Zeus. Eu acho legal trazer isso à tona para a gente pensar um pouco sobre a representação deste deus, que apesar de ser cultuado de alguma maneira ou de outra, a guerra não é bem vista pelos antigos também. Não é só porque tem um deus que ele é querido. Por mais que os romanos tenham alçado ele, enfim. É uma questão que precisa de análise, mas olhando por aqui, é um deus que claramente está negativado. Os outros deuses super ajudam, eles são celebrados, mesmo que a noite caia, todos cumprem o seu papel. E ele, não. A representação desse Ares aqui é muito ruim, propositalmente para colocar como valor negativo uma revista voltada para as crianças. A guerra é ruim. Faz sentido, né? Enfim. Eles vão disputar, como também disputam, né, o Aquiles e o Paris. Não. O Aquiles e o Paris diretamente, eu acho que eles não se enfrentam. O Menelau com o Aquiles ou o Paris. Mas, enfim, como são os dois protagonistas de cada lado, eles vão lá, se enfrentam, coisa e tal. O Chico Bento ganha, volta todo feliz para casa e fica junto com a Rosinha. Aí tem um transporte no tempo, porque a história estava sendo contada pelo próprio Homero para as crianças que estavam lá no mundo antigo e se transportaram para esses papéis. Bom, foi uma super corrida da história, né, gente? Tem alguns pontos muito mais interessantes. Mas o que a gente vê com relação a isso? Né? Voltando aqui para o correr dos nossos... o que o burrico ajuda a entender sobre a literatura de base? Primeiro de tudo, a gente sempre tem que lembrar que é um ponto de acesso relevante para toda a corrente que vem anterior. A criança, a pessoa que primeiro chega ali e entra em contato com essa matéria, vai se familiarizando com a narrativa, com os personagens, ainda que sejam deslocados ou diferentes. Mas a ideia central continua ali, a ideia de que a gente está dialogando com a primeira obra do Ocidente, a primeira obra literária do Ocidente. E como a gente pode interpretar as versões em cima dela.
E nisso está um outro aspecto que eu gosto bastante de interagir em se tratando de recepção. No mundo antigo, a gente não pode acreditar que existia uma única versão do mito. Não era. Entre eles, já existia um debate sobre qual era a versão mais aceita, o que teria acontecido de fato, pensando que foi um passado em que os deuses existiam, e o mito e coisa e tal. Olhando para isso, a gente pode pensar como a gente continua debatendo as versões do mito até hoje e criando novas. Como isso não é uma coisa nossa, uma invenção de agora. E aí eu coloco justamente o Heródoto dos Cantos Cíprios, que, como eu contei para vocês, os Cantos Cíprios eram um outro tipo de... uma outra epopeia que narrava a história, por exemplo, do julgamento de Paris e tudo mais. E como a gente não tem acesso, a gente tem uma outra versão lá, que provavelmente difere e se aproxima com eventos reportados na Ilíada. E como isso, tendo se perdido e tendo feito uma lacuna, a forma como as outras pessoas ao longo da recepção, e até mesmo Maurício de Souza apresentam, podem, de alguma maneira, preencher essas lacunas que a gente não tem em virtude da distância e da corrupção do material mesmo, dos papiros e tudo mais. Eles ajudam a iluminar coisas que provavelmente podiam estar lá no passado, podiam estar sendo elaboradas por o compositor dos Cantos Cíprios e de outras matérias perdidas. Só que como foi perdido, a gente não tem outro modo de acesso. A gente pode reinteragir com essa matéria por outros ângulos, em outros contextos, e com isso trazer novas hipóteses que, por que não, podiam sim estar lá. A gente não sabe. E um outro aspecto em relação a isso, a cariação de fontes. Muitos dos gregos, principalmente a partir da época que eles começaram a racionalizar os mitos, século V, IV para frente, antes de Cristo, eles começaram a ter uma ideia de compilar e avaliar as versões disponíveis das histórias. Isso chega ao ápice quando a gente fala de Alexandria, em que os escolhastas, os mitógrafos sentavam, pegavam o que eles tinham disponível e faziam um compilado do que é a versão de um, de outro, alguns dizem isso, alguns dizem aquilo. O Heródoto é um dos primeiros a fazer isso, se não o primeiro. Lá quando ele fala sobre esse episódio da Ilíada, sobre Helena ter sido raptada ou não, ele faz uma comparação. Algumas versões dizem que ela de fato foi raptada, outras dizem que, como o navio do Paris teve que fazer uma parada no Egito, ela foi retida no Egito e os deuses enviaram um fantasma, um simulacro de Helena para ficar lá junto com o Paris, em Troia. Ou ainda outra versão, ela nunca foi para Troia, mas como ela estava retida lá, no Egito, os deuses enviavam aparições para os gregos verem ela nas muralhas, enquanto os troianos nem sabiam, porque ela não estava lá mesmo. Ele faz comparações desse naipe para entender como é que se organizavam os mitos ao redor. E a gente não está fazendo isso também? Eu estou fazendo isso com vocês agora. A gente está debatendo como podia ser a versão, como é que o Homero coloca, como é que a gente pode pensar, outros autores intermediários, o nosso autor aqui, o Maurício de Souza. A gente faz essa cariação de fontes para buscar entender como a matéria repercute. Isso, assim, é um dos pontos-chave na recepção dos clássicos. Continuar exercendo esse papel crítico em cima da matéria de base para entender como é que se dá o diálogo. Isso, desde os antigos, se faz, Heródoto, século V. E outros aspectos, né? Como a recepção da Ilíada ajuda a gente... Como a Ilíada é recebida pela turminha. Claro, a gente tem diferenças que fazem... aspectos que fazem bastante diferença. Para mim, a relação entre o Aquiles, o Menelau e a Rosinha, a Helena, é a principal delas, como eu vejo, principalmente porque entre eles a dinâmica é totalmente diferente. Se a gente pensar que o Menelau era casado com a Helena, nisso tem dinâmicas de reciprocidade, fidelidade feminina, valores desse mundo patriarcal e bastante misógino. São questões que são totalmente apagadas
num aspecto do casamento, deslocando para o aspecto de pai e filha, na questão de a função de um pai zelar pela filha, tal, enquanto essa distribuição hierárquica faz mais sentido para a gente quando se trata de pais e filhos e não quando se trata de casais. Um outro aspecto, o interesse pessoal do Chiquilhos Bento em ir atrás da Rosinha, que nem eu falei para vocês, mais por uma motivação pessoal do que uma obrigação institucional enquanto guerreiro do Nenenholau. Então, como é que a gente vê essas dinâmicas ajuda muito a entender os nossos valores enquanto sociedade também, ao ver como o autor busca retratar essa matéria antiga. No nosso contexto, essa questão do casamento, do pai e filho, etc., não é aceitável, mas é aceitável de outra maneira. Isso ajuda a gente a balizar, por exemplo, se eu estivesse falando de uma recepção de 500 anos atrás, como eram os valores naquela época, a partir do modo como a matéria clássica foi recebida. É um outro aspecto muito relevante da recepção também. E, por fim, o que eu queria conversar com vocês para deixar aí disposto para a próxima aula é a questão dos referenciais culturalmente dispersos, que eu comentei na aula anterior, mas que é uma coisa que eu gostaria que ficasse para a gente o mais assim, forte possível, porque é o que a gente vai debater basicamente na próxima aula. De novo, né? Eu não sei se alguns talvez não estivessem aqui, mas eu vou repetir mesmo assim. A questão é, muitas vezes a gente não tem uma literatura de base bem estabelecida. No caso aqui do Chiquilhos Bento e tal, é claro, é a Ilíada, os episódios em torno da Ilíada no ciclo mítico, ok, a gente sabe mais ou menos onde achar a fonte. Mas tem certas coisas que já é difícil, e nisso eu volto à questão do Héracles, né? E aí nisso eu aproveito para fazer um meia-culpa, porque eu falei que não existiam cantos, ou alguma coisa do tipo, não existiam cantos remanescentes sobre o Héracles. E de fato, não existe, a gente não tem uma Ilíada e nenhuma Odisseia sobre o Héracles. Mas tem notícias de que já houve, não sobreviveu. Por determinados fatores, pela sorte da fortuna cega, não sobreviveu. Mas como então a gente conhece a história do Héracles? A gente tem muitas fontes, muitas, dispersas. Eu tenho aqui do meu lado pelo menos uns 5 a 7 livros, cada um deles dá uma versão dos 12 trabalhos, em menções, alusões, uma palavrinha, uma coisinha. Então, várias dessas fontes vão articulando essa história. O que permanece para a gente nesse encadeamento são os elementos constitutivos que meio que organizam essa matéria, mesmo que não tenha uma única fonte, um único autor, todos esses elementos eles estão meio agrupados, mesmo que existam versões diferentes, está tudo meio ali junto. Héracles, 12 trabalhos, Mégara, Euristeu, que é o tio que manda ele fazer, o primo que ele manda fazer os trabalhos, Hera, o Javali de Erimanto, o Leão da Nemeia, todos esses aspectos eles vêm juntos. É uma rede de significados que a gente atribui ao mito de Héracles. Isso fica no imaginário popular. Porque se eu chego para uma pessoa que tem algum tipo de conhecimento, por exemplo, do filme da Disney, ela vai saber me contar alguma coisa que não foi o filme da Disney que inventou. Está nesse referencial culturalmente disperso, que é meio que nosso imaginário coletivo, daquele personagem, daquele mito, e não é necessariamente algo que se encontra na fonte. No nosso caso, na próxima aula, a gente vai ver alguns personagens que estão muito assim. A gente vai ver Medusa, a gente vai ver, de novo, a Esfinge, se eu não me engano. A gente vai ver esses personagens sob essa ótica. Eles não vão beber da fonte de uma única corrente que lá atrás tem uma fonte explícita, mas de uma corrente forjada nesse grupo de referenciais que muitas vezes a gente não tem a fonte. A gente tem só esse conjunto. Vocês me entendem? Ficou claro que o conceito de referencial culturalmente disperso é uma abstração assim muito louca. Certinho? Maravilha, obrigada. Bom, então o que fica de relevante para a gente são essas questões dos elos relevantes, os referenciais culturalmente dispersos,
E eu trouxe aqui para vocês uma imagem antiquíssima do século, se não me engano, é 7, 6, coisa do tipo, do cavalo de Troia. Você vê até mesmo pela primitividade dos traços, né? O tamanho dos olhos, ou da coisa sem perfil. E como fica pra gente essa imagem. Assim, gente, a gente está falando de mais de 2000 anos e a gente continua tratando dessa matéria. Tem um motivo para isso, não é loucura da cabeça de ninguém. E o motivo é que é um conto significativo, traz valores elementares, a gente consegue trabalhar com muita coisa em cima disso. Né? Enfim, é isso por hoje. 1 minuto para acabar. É isso. Dúvidas, questões, estou aqui nesse 1 minuto. Mas a aula mesmo acabou, gente, se quiserem. Boa noite, Vanessa. Boa noite.